Seja bem-vindo à parte 2 da aula 47 de NA 091 Matemática Básica, que trata das funções trigonométricas inversas. Nessa parte da aula, veremos o arco cosseno e o arco tangente e começaremos, a exemplo do que fizemos na primeira parte, com um problema aplicado. Nesse problema que você vê na tela, um sofá foi posto diante de uma televisão de tela plana. Como se observa, o sofá está a 2 metros da TV, mas as pessoas podem ficar a uma distância maior se estiverem sentadas numa das extremidades do sofá. Dadas as características da TV em questão, sabemos que sua imagem só será boa se o segmento perpendicular à tela da TV e o segmento que liga o centro da TV aos olhos do espectador formarem um ângulo menor ou igual a 60 graus. Esse ângulo é representado na figura pela letra grega θ. Desejamos, nesse caso, saber se, para uma pessoa que está sentada na extremidade do sofá a 3 metros do centro da tela, o ângulo θ é menor ou igual a 60 graus. Para simplificar nossa análise, reproduziremos esse problema usando apenas um triângulo retângulo. Note que neste problema temos aqui um ponto que representa a tela da TV, um outro ponto que representa o centro do sofá, e um terceiro ponto que representa a posição da pessoa sentada na extremidade do sofá. A distância entre o centro da TV e o centro do sofá corresponde a 2 metros e a distância entre o centro da tela e a pessoa sentada na extremidade do sofá é de 3 metros. Desejamos saber, então, se o ângulo θ é menor ou igual a 60 graus, mas observando esse triângulo, descobrimos que a única informação que dispomos sobre θ é o valor do seu cosseno, que é dado pelo cateto oposto, que tem medida 2, dividido pela hipotenusa do triângulo, que vale 3. Para encontrar a medida do ângulo θ, seria conveniente dispormos de uma função inversa ao cosseno, ou seja, uma função que, dado o cosseno, nos fornecesse o ângulo correspondente. E acontece que essa função existe e é chamada de arco cosseno, que é representado simplesmente por arccos. Sendo assim, dizemos nesse caso que θ é o arco cosseno de 2/3. Para determinar este valor do arco cosseno, podemos recorrer à nossa calculadora científica, calculando então primeiramente 2 dividido por 3 e em seguida selecionando a função cos a menos 1, que é a representação do arco cosseno na calculadora, obtemos θ igual a aproximadamente 48,19 graus. Aqui está. Neste caso, então, como o ângulo θ é menor do que 60 graus, concluímos que a pessoa sentada no canto do sofá vê de fato uma boa imagem daquilo que é reproduzido na TV. Agora que tivemos uma pequena ideia da importância da função arco cosseno, vamos ver como ele é obtido. Observe aqui nesse slide a curva verde que representa a função cosseno. Note que essa função é periódica, ou seja, há o mesmo valor do cosseno para vários valores de θ apresentados no eixo horizontal. Por exemplo, todos os pontos azuis marcados sobre o eixo θ são tais que o cosseno desses pontos equivale a 2/3, que é o valor associado à reta horizontal tracejada mostrada em azul na figura. Entretanto, sabemos que só é possível definir uma função se, para cada valor passado para a função, houver um único valor correspondente da função. Sendo assim, para definir a função inversa arco cosseno, exigiremos que o ângulo θ esteja restrito a um intervalo que vai de 0 até π, que é o intervalo correspondente ao trecho vermelho do gráfico do cosseno mostrado na figura. Com essa restrição, definimos θ como sendo o arco cosseno de x, se e somente se o cosseno de θ for igual a x.
Dito de outra forma, definimos θ como o arco cujo cosseno é 2/3, por exemplo, se o cosseno de θ restrito a um intervalo que vai de 0 até π for exatamente igual a 2/3. Observe, então, que exigimos que o valor da variável x esteja restrito ao intervalo que vai de -1 até 1, que é o intervalo do cosseno, e observe também que o valor fornecido pela função arco-cosseno, que é o arco θ, estará restrito ao intervalo que vai de 0 até π. Agora que compreendemos a relação entre a função cosseno e a função inversa arco-cosseno, vamos desenhar o gráfico dessa função. Para tanto, montamos uma tabela na qual, para a variável x, fornecemos alguns valores conhecidos do cosseno no intervalo que vai de -1 até 1. Em seguida, para cada um desses valores, descobrimos o ângulo cujo cosseno é o valor x fornecido. Esses ângulos são apresentados na segunda linha da nossa tabela e correspondem aos valores θ iguais ao arco cosseno de x. Tomando, então, os pontos da tabela, obtemos o gráfico do arco cosseno mostrado na figura à direita desse slide. Note que nessa figura, o eixo horizontal apresenta valores entre -1 e 1, e o eixo vertical fornece θ igual ao arco cosseno de x. Note a relação entre esse gráfico e o gráfico do cosseno para o ângulo θ entre 0 e π, mostrado na figura à esquerda desse slide. De fato, o gráfico do arco cosseno é uma reprodução do gráfico à esquerda, trocando de posição os eixos horizontal e vertical. Agora que já vimos o arco seno e o arco cosseno, concentremo-nos nas demais funções trigonométricas inversas. Vamos considerar o triângulo mostrado aqui no slide. Para esse triângulo, percebemos que a tangente do ângulo θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente ao ângulo, que é igual, portanto, a 18 dividido por 24, o que dá 3/4. Dessa maneira, o ângulo θ será o arco tangente de 3/4, que é igual a 36,87 graus. Da mesma maneira, podemos definir a cotangente do ângulo θ como sendo o cateto adjacente sobre o cateto oposto, o que dá 24 sobre 18, que é igual a 4/3. Sendo assim, o ângulo θ é o arco cotangente de 4/3, que também é, naturalmente, 36,87 graus. E o mesmo pode ser feito para a função arco secante e também para a função arco cossecante. Entretanto, nas nossas calculadoras científicas encontramos apenas o arco seno, o arco cosseno e o arco tangente. Vamos então analisar somente o gráfico da função arco tangente. Observe aqui na figura o gráfico da função tangente. Note que esse gráfico, a exemplo do que aconteceu com o arco seno e com o arco cosseno, é periódico, só que neste caso o período é igual a π. Dada essa periodicidade do gráfico, podemos encontrar vários valores de θ, tais que a tangente de θ é igual ao número 2, por exemplo. Esse valor 2 da tangente corresponde à linha horizontal azul tracejada mostrada na figura. E note que essa linha intercepta o gráfico da tangente, que é composto pelas curvas verdes em vários pontos indicados em azul. A coordenada horizontal de cada um desses pontos corresponde a um valor de θ tal que a tangente de θ é igual a 2. Entretanto, para definirmos a função inversa, isso não pode acontecer, ou seja, para definirmos a função inversa, precisamos considerar somente um trecho da função tangente, como, por exemplo, esse trecho indicado em vermelho na figura. Perceba que considerar esse trecho é o mesmo que dizer que o ângulo θ está entre -π/2 e π/2. Lembre-se que a tangente não está definida para π/2 mais nπ, onde n é um número inteiro qualquer, positivo ou negativo. Considerando então só esse trecho do gráfico, definimos o arco tangente da maneira indicada aqui. Dizemos que θ é o arco tangente de x se, e somente se, tangente de θ for igual a x.
Então, por exemplo, θ será o arco tangente de 2 se e somente se tangente de θ for igual a 2. O valor de θ correspondente ao arco tangente de 2 é esse valor de θ que eu acabo de indicar na figura. Mas se essa é a definição do arco tangente, como será o formato do seu gráfico? Para desenhar o gráfico do arco tangente, formamos uma tabela na qual a primeira linha associada à variável x contém vários valores da tangente e a segunda linha associada ao arco tangente de x contém os arcos correspondentes a esses valores da tangente. Note que todos os valores obtidos para o arco tangente são maiores do que menos π sobre 2 e menores do que π sobre 2, ou maiores do que menos 90 e menores do que 90 graus. De posse dessa tabela, obtemos esse gráfico mostrado na parte direita do slide. Repare a relação entre esse gráfico e o gráfico da tangente para θ entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2. Note que o gráfico do arco tangente é o gráfico da tangente de θ com os eixos horizontal e vertical invertidos. Repare também que as duas retas verticais tracejadas do gráfico da tangente tornaram-se as duas retas horizontais tracejadas do gráfico do arco tangente. Nas próximas partes da aula faremos exercícios envolvendo essas funções trigonométricas inversas. Até lá!